Olá, vestibulandos e vestibulanas! Bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX. E na videoaula de hoje nós iremos dar continuação à aula de PG, de progressão geométrica. Só que hoje nós iremos dar o que? Somatório de PG. Tranquilo, então se você não assistiu a aula de PG, clica aqui no encarte aqui em cima e assista a aula de PG sensacional. Beleza? Beleza então. Então sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é PG. Então vá lá e assista. Mas vamos dar uma palhinha do que a gente viu. A gente viu que existia essa PG aqui, essa sequência de A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, onde se inicia-se de um termo e multiplica-se por um valor constante, que nesse caso é 3. Então eu estou multiplicando do 1 para o 3, multiplica-se por 3. Do 3 para o 9, multiplica-se por 3 também. E por 3, e por 3, e por 3, e por 3. Então o que acontece? Toda PG inicia-se de um termo e multiplica-se por um valor constante, que nesse caso é denominado-se razão Q. E a razão Q, nesse caso, é igual a 3. Para quem não lembra, a gente tratou de uma fórmula assim descrita na aula. Ou assim, dependendo do estado onde você mora. Beleza, se você não entendeu o que está escrito aqui, ou o que eu acabei de lhe falar, clica no encarte, assista a aula, tá maravilhosa, você vai entender perfeitamente tudo o que foi dito nesse exato minuto. Então, ó, não esquece, então isso aqui é um conhecimento básico, então isso você tem que saber já de início, para dar início à nossa matéria. Vamos então entender o que é um termo médio ou termo central de uma PG. Nesse caso aqui eu fui do 1 até o 729, na mesma sequência. Então aqui eu tenho o A1, eu vou até o A7. Eu vou lá e lhe pergunto quanto é que é 1 vezes 729. E você obviamente me responde: pô, professor, 729, não tem nem por que você perguntar isso. E eu pergunto para você quanto é que é 3 vezes 243. Aí você tá aqui calculando, e achou 729. Eu pergunto para você quanto é que é 9 vezes 81. Você já tá maroto e vai falar 729. E eu vou te perguntar quanto é que é 27 ao quadrado. E você vai falar 729. Aí você vai falar: uau, prof, como você descobriu isso? 1 mais 7 dá 8. 2 mais 6 dá 8. 3 mais 5 dá 8. 4 vezes 2 dá 8. O que significa tudo isso que eu acabei de lhe falar? Que existe o quê? Que é a multiplicação dos termos equidistantes, bem similar à aula de PA, ó. Colocar aqui no encarte aqui também a aulinha de PA, que é o somatório de PA, é o vídeo aula que tem aqui no canal. Assista ela que dá a explicação do mesmo jeito. Então vai ter a mesma conotação, a mesma explicação, para que você entenda tudo, ache as velhas semelhanças do conteúdo. Então, ó, o que significa? Que a multiplicação dos termos equidistantes vai gerar o quê? O mesmo resultado. A multiplicação dos termos equidistantes. Então esse é equidistante a esse, em relação ao centro, que é no caso o 27. O 2 e o 243, eles são o quê? Equidistantes em relação ao meio, que é quem? O 27. O 9 e o 81 também são o quê? Equidistantes em relação a quem? Ao meio. Então toda sequência ímpar de termos, que eu estou em um número ímpar de termos, existe um termo central. E esse termo central, ele ao quadrado, no caso da PG, é igual à multiplicação dos seus equidistantes. Confuso, não? Mas, pessoal, isso aqui é o quê? 1 mais 7 dá 8, 2 mais 6 dá 8, 3 mais 5 dá 8. Então, ó, se a soma das posições for igual, a multiplicações dos números tem que também ser igual. Então, 1 mais 7 dá 8. Se 1 mais 7 dá 8, então 3 mais 5 também dá 8. Então a multiplicação do primeiro vezes o sétimo é igual à multiplicação do terceiro vezes o quinto. Tranquilo? Tranquilo. Vamos verificar isso de novo. Eu coloquei aqui a sequência também da aula anterior. 16, 8, 4, 2, 1 e 0.5. Eu parei um pouquinho antes. Eu parei no sexto termo. Agora é uma sequência par de termos. E de novo eu vou lhe perguntar. 1 mais 6 dá quanto? 7. E 16 vezes 0.5? Dá 8. E se eu te perguntar, 2 mais 5 dá 7, ou seja, 8 vezes 1, você vai falar que dá 8.
E se eu perguntar quanto é que é 4 vezes 2, você vai também falar que dá 8. Por quê? A multiplicação dos equidistantes é sempre igual. A multiplicação dos equidistantes é sempre igual. Beleza? Beleza, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas, prof, aonde eu vou colocar isso na minha vida? Exatamente nessa contextualização aqui de termo central ou termo médio. Eu vou ter que ter um mantra, que eu acabei de lhe falar, mas agora eu vou escrever. Que o produto dos equidistantes é sempre igual. O produto é a multiplicação. O resultado da multiplicação dos equidistantes é sempre igual. E será o quadrado do termo central caso tiver. Então, se tiver um termo central, esse valor do produto dos equidistantes será igual ao quadrado dele. E eu vou falar que termo central também pode ser chamado de valor médio, igualzinho à aula de somatório de PA. Só que nesse caso, eu só vou trabalhar com micro, não vai ter um macro nisso. Por quê? Eu estou falando de produto. E quando eu estou falando de produto de 3 termos consecutivos, eu vou pensar o seguinte. Eu tenho um A1, eu tenho um A2 e eu tenho um A3. Eu vou pensar que o produto dos equidistantes é sempre igual. É sempre igual o quê? O quadrado do termo central, caso tiver. Quem é o termo central? A2. A2 é o termo central. Então, A1 vezes A3 é igual a 2 ao quadrado, porque o quê? O produto dos equidistantes é igual ao quadrado do termo central. Olha que mantra bonito, que mantra maravilhoso. Estou trabalhando com micro. Mas, prof, por que então que você não está trabalhando com macro? Eu coloquei essas informações aqui. Por que eu coloquei essas informações aqui para você? Porque acontece? Eu estou falando de produto. E agora eu vou entender sobre somatório. Produto e somatório são coisas totalmente diferentes. Então preste bastante atenção aqui, meu querido. Tudo tem um fim ou ao infinito e além. Vai depender do quê? Vai depender exclusivamente e unicamente da questão. Então, ó, pode perceber que essa talvez seja a única vez que eu vou te falar. Esta fórmula vai ter que ter o quê? Incorporada em ti. Você vai ter que, meio que, infelizmente, decorar. Não tem ideia, não tem cronologia, não. Dessa vez, você vai ter que decorar. Porque, além disso, em alguns estados eles colocam Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Por que eu não coloquei aqui? Por um simples motivo. Para você não ter que alterar em momento algum nada. Você sempre vai pensar desta maneira, sempre vai ser essa forma. O que acontece? Quando for uma soma finita, aquilo que tem fim, você vai botar o 1 menos Q elevado a N. E quando uma soma ela é infinita, ou seja, infinitamente somando, eu vou eliminar isso daqui, sobrando apenas o que? A1 sobre 1 menos Q. Uma observação muito importante é o seguinte, que existe mais chance de cair uma questão de somatório infinito do que finito. Por quê? Porque algum número elevado a potência muito alta fica muito difícil de ser calculado. Então ele vai ter que dar na questão essa informação. Então fica uma questão mais simples. Então é mais fácil de colocar o infinito, que é lembrar somente disso, do que você necessariamente lembrar do que? Você lembrar de tudo isso. Uma coisa muito simples é o que? A única diferença que existe entre elas é que o Q elevado a N some. Então, ó, quando for infinito, eu não preciso do N, porque o N é o infinito. Então você some com ele. Sumiu. Beleza? Beleza. Então, ó, por que eu não coloquei contextualização nem nada? Porque isso daqui a gente infelizmente vai ter que memorizar. Beleza? Beleza. Porque não tem macete, eu não vou ensinar demonstração, porque você vai gastar muito tempo demonstrando isso na hora da minha prova. Tá? Então, ó, doeu, eu senti também aqui, pessoal, mas isso é mais importante. É mais importante você saber como fazer do que tentar achar a relação em tudo. Ah, não, isso aqui mexe com isso, mexe com aquilo. Não. Isso daqui, infelizmente, vocês vão ter que lembrar na hora da prova. Beleza? Falei sério, mas agora vamos para mostrar por que isso aqui é tão simples. E por que você vai desejar que isso caia no teu Enem. Olha o que eu tô falando. Você vai desejar que isso caia no teu Enem. Por quê? Vai aparecer agora na sua tela a questão de número 4 da sua lista. Aqui ele fala que o perímetro do triângulo da etapa 1 é 3 e sua altura é h. A altura do triângulo da etapa 2 é metade da altura do triângulo da etapa 1.
E a altura do triângulo está para 3 é metade, ou seja, a minha razão é metade, não é metade dividindo por 2. Então, se minha razão é dividindo por 2, a gente não pode falar dividindo, é multiplicando por 1/2. Ou melhor, eu estou dividindo por 2. Então, outra coisa muito importante que eu quero que vocês entendam é: a razão de semelhança da altura é a mesma que a dos lados. Então, se a altura cai pela metade, os lados caem pela metade. Então, se a razão dos lados é cair pela metade, então a razão do perímetro também vai ser cair pela metade. Sério, prof? Sério. A altura é a mesma razão que dos lados, e a razão dos lados é a mesma razão que o perímetro. Beleza, então? Vai ter uma aulinha disso aqui no canal, não se preocupe. Então, ó, pessoal, o primeiro termo do perímetro é 3, e a razão é 1/2. E ele pede a soma dos perímetros da sequência infinita, ao infinito e além. Então aqui você tem que lembrar que eu tenho 1 a 1, e eu embaixo eu tenho 1 menos Q. 1 menos Q, exatamente. Eu vou ter o A1 sobre 1 menos Q. Quanto é que é a razão? 1/2. Então vai ficar 3 sobre 1 menos 1/2. Prof, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer MMC, isso, aquilo? Não. Você tem um inteiro e tirou metade. O que sobrou? Você tem uma baixa ou uma inteira? Comeu metade. O quanto que sobrou? A outra metade. Pô, nada de fazer isso aí na minha prova. Nada de fazer isso no Enem. Então, ó, pessoal, primeira coisinha muito simples. 3 dividido por 1/2. Melhor dizendo, é 3 vezes 2 sobre 1. Lembra que dividir por 2 não é multiplicar por 1/2? Então, dividir por 1/2 é a mesma coisa que multiplicar-se por 2. 3 vezes 2, 6. Então, o somatório de todos os perímetros dos infinitos triângulos que irão aparecer na tua vida dá 6. Nossa, prof, pouca conta. Pouca conta. Mas tem que ter um trabalhozinho de fração, um trabalhozinho de relações de frações. Então, tome muito cuidado, dá uma revisadinha nisso, beleza? Beleza, mas a questão em si não demanda muito o quê? Conhecimento. Demanda um pouquinho mais de interpretação. Vamos então agora para a questão de número 2, que irá aparecer na sua tela. A questão de número 2. Dudu quer se tornar um youtuber famoso, mas em seu primeiro vídeo ele obteve apenas 5 inscritos em seu canal. O obstinado que é Dudu pretende a cada novo vídeo dobrar a quantidade de inscritos no seu canal. Se no primeiro mês ele posta 10 vídeos, ou seja, eu tenho um primeiro vídeo e eu vou até o 10º vídeo, e ele conseguir atingir a meta estabelecida ao final deste mês, seu canal terá quantos? Então note o seguinte, primeira coisa muito importante que eu quero que vocês entendam, que novos inscritos é diferente de total de inscritos. Por quê? Quem já se inscreveu não se inscreve de novo, continua inscrito. Então a cada momento vai aumentar a quantidade de novos inscritos. Os antigos continuam no canal. Então o que significa isso? Que eu tenho 1 a 1, eu tenho que minha razão é 2 e eu tenho que ter 10 termos. Eu quero somar do primeiro vídeo, que eu tenho 5 inscritos, no segundo eu vou ter 10 novos inscritos, no terceiro eu vou ter 20. Então eu já vou ter quanto no terceiro vídeo? 20 mais 10 mais 5, 35 inscritos no total. Percebeu a diferença dos novos, que são 20, do total de inscritos, que são 35. Então total quer dizer somatório, e é uma somatória finita, porque eu vou do 1 até o 10. Então eu tenho que colocar o 1 menos Q elevado a N. É repetir isso e colocar um N ali em cima. Então o que vai acontecer? De maneira simples e maneira fácil. O meu A1 é quanto? 5. O meu Q é 2 e está elevado a 10ª. Lembra o que eu te disse? É o que? Que você tem que saber tabuada, ou melhor, potência do 2 até a 10ª, que é sempre quanto? 1024. Nota-se o seguinte, 1 menos 2 é menos 1. O professor vai dar um número negativo ao meu somatório? Nananina não. Nananina não. Por que não? Porque aqui é negativo e aqui também é negativo. Não se preocupe. O sinal negativo é apenas por causa de uma operaçãozinha. 1 menos 1024 menos 1023. O que acontece então no menos 1023? Menos e menos, obviamente sinais iguais dá mais, que a sua resposta tem que ser positiva. Mas a questão é 5 vezes 1023. Poxa, 5 vezes 1000, 5.000. 5 vezes 3 termina com 5, porque é 15.
Então o que acontece? Eu tenho que ter um número maior do que 5.000 e tem que terminar com 5. Maior que 5.000 e termina com 5. Letra C. É uma questão que pede valor exato. Valor exato. Tranquilo, então meu somatório é 5.115. Só isso, pessoal. Por isso que eu falei, deseja que caia isso na sua prova do Enem. Porque quando cai de uma maneira simples, de uma maneira fácil, de uma maneira bela. Agora vai ser na sua tela a questão de número 3 da sua lista de PG. Na última Páscoa, a direção de um campus do IF-Sul solicitou que cada servidor dessas doasse caixas de bombons para serem entregues a 16.000 alunos. Primeira informação que tem 16.000 alunos. De baixa renda das escolas da região. Supondo que o primeiro servidor doou uma caixa, o segundo doou 2, o terceiro doou 4. Olha que legal. Já sabemos que é uma PG de razão 1, razão 2 e primeiro termo 1. Ele quer até o 15º servidor. Então eu tenho um total de quantos servidores? 15 servidores. Então eu já tenho o primeiro, tenho a razão e tenho o total de termos. Olha que coisa linda. Qual é o total de caixas doadas? Eu quero saber primeiro isso. Qual é o total de caixas doadas? Então eu tenho que fazer um somatório. Então eu vou somar o quê? Eu vou somar todas as quantidades de termos. Vou aplicar então a fórmula somatória finita. Porque tudo tem um fim. Note que aqui de novo vai ter um 2 elevado a 15. Antes era 2 elevado a décimo, agora 2 elevado a 15. Aonde, de novo, vai aparecer um número negativo embaixo. E 2 a 15. Você tem que lembrar do 2 elevado a décima. 1024. 2048. 4096. E assim sucessivamente, multiplicando. Então, ó, você achou 32.768. Pô, 1 menos isso dá 32.767. Menos e menos, sinais iguais, dá mais. Então meu somatório é igualzinho à questão anterior praticamente. Deu o quê? Um somatório de 32.767 bombons. Você vai dividir esses bombons igualmente entre cada aluno. Só que vai ter uma sobra, obviamente. Porque 16.000 não é divisor de 32.767. Poxa, 16.000 mais 16.000 dá 32.000. Então, como são 16.000 alunos, se cada um ganha 2, dará 32.000 bombons. Então, 32.000 bombons, vai lhe sobrar quanto ainda? Vão lhe sobrar 767. Olha, é a mesma fórmula, é a mesma questão, é a mesma interpretação. Não muda nada. O que muda apenas é o quê? Quando é finito ou infinito. Pois a interpretação é a mesma, meu querido. Então, não tem com o que se preocupar. Beleza? Beleza. Então, ó, de novo, vou botar agora na questão desafio de PG. Vai aparecer agora na sua tela a questão desafio de somatório de PG. A questão da SPM de 2017. Olha isso, apareceu aqui uma forma, a gente nem sabe o que é isso. Mas ele pediu a soma das áreas dos infinitos retângulos assinalados. Aí tu vai olhar e falar assim, nossa, cada retângulozinho vai da base 0 até 1, de 1 até 2. Então cada base ali, primeira coisa, a área de retângulo é base vezes a altura. Então eu tenho a base vezes a minha altura. Então a basezinha ali, quando a gente vai pensar, é o quê? A base de todos eles são 1. Então a altura são os f de x. Então o f de 1 é a altura, o f de 2 é a altura, o f de 3 também é a altura. Então logo as áreas são iguais às minhas alturas, numericamente falando. Por que elas são iguais? Poxa, se eu vou pegar a base que é 1 e multiplicar por uma altura, 1 vezes a altura da altura. Então a área é igual à altura numericamente. Vamos só então assinalar algumas informações importantes. Quanto é que é o f de 1? Ou seja, eu vou substituir o x aqui, ó, por 1. 16 dividido por 2, 8. F de 2, 2 ao quadrado, 4. 16 dividido por 4, 4. F de 3, 16 dividido por 8, 2. Porque 2 ao cubo é 8. 16 dividido por 8 dá 2. O que isso significa então? Que a cada momento a minha função está diminuindo. Na razão de quanto? Na razão de 2. Onde meu primeiro termo, ou seja, a minha primeira altura, ou melhor, a minha primeira área é 8.
E a razão não é dividindo por 2, é multiplicando por quanto? Por meio, ou melhor, multiplicando por 0,5. Tranquilo. Então eu tenho uma PG de primeiro termo 8 e razão 1/2. Então, como eu quero dos infinitos, eu vou infinito e além. A1 sobre 1 menos Q. Quem é 1 a 1? 8. 1 menos meio. Se eu tenho um inteiro, tirei metade, sobrou a outra metade. Eu tenho uma barra de chocolate, comi metade. Então sobrou a outra metade. Lembrando que dividir por 2 é multiplicar por 1/2. Então dividir por 1/2 é multiplicar por 2, que dá então 16. A questão, ela é difícil em qual aspecto? De entender uma coisa que é função, que a gente nem tratou ainda de função. Mas eu só apenas o que? Interpretei o que é altura, substituí, interpretei isso daqui. Obviamente, isso pode aparecer de novo em alguma outra questão. Com certeza vai aparecer em outra aula, em outra lista. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que eu apenas substituí valores. E quando você substituir valores, você vai achar áreas que correspondam a isso. Quando você achou as áreas, você achou a sequência necessária. De conta em si, é pouco. A interpretação que é importante. Beleza, então? Beleza, prof? Podemos terminar então nossa aula feliz, nossa aula tranquila. Aqui embaixo vai ter o quê? Vai ter nossa lista na descrição desse vídeo. Clica lá, vai aparecer meu Dropbox, todas as listas com gabaritos. Os gabaritos estão separados para que você tenha arquivos diferentes. Para que você não fique só procurando sempre no gabarito a resposta correta. O gabarito que tem de cada lista é gabarito comentado, não é só a resposta. É explicando como responde cada uma das questões de cada uma das minhas listas. Beleza? Porque aqui é conteúdo e aqui a gente ajuda ao máximo que dá. Então não esquece de quê? De seguir a nossa página, ajudar o nosso canal dando aquele joinha, aquele like e principalmente compartilhar com os amigos. Tranquilo? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!